vai reduzindo a gente. A gente está vivendo numa sociedade e principalmente quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela restringe. Hoje, por exemplo, você tem um mecânico que só sabe mexer numa pecinha do carro, ele não sabe fazer mais nada. E isso está dentro da vida toda. Então, aí, por exemplo, se esse amigo, esse mesmo amigo, que ele é médico e que está conversando com você, se ele for pastor, aí o discurso já é outro. Aí vai, escuta, como é que você está orando e sem comunhão com Deus? Você já mudou para outro prisma. Se for um cara ligado à área mais técnica, um engenheiro, aí já vai, ou alguém na área financeira, ele já vai perguntar, escuta, como é que está o dinheiro? Está dando isso aqui? E a gente está sendo, em todo momento, o psicólogo deve vir para cá, entende? E vai olhar, então, fale mais a respeito. Mas seria mais ou menos esse discurso que vai separando cada vez mais. E olha, gente, a gente não pensa sobre isso, mas isso tem um impacto na gente. Tá? Bom, isso se complica porque, devido à maneira como a gente vive, essa vida tecnológica, isso vai criando caixas onde a gente vive e a gente passa a habitar dentro dessas caixas. E aí o que acontece? Nesse prisma, a felicidade é extremamente temporária. Porque enquanto eu estiver achando a caixa que eu estou boa, enquanto ela estiver me servindo, enquanto ela não tocou em alguns aspectos que eu estou sendo confrontado com qualquer coisa assim, eu até vou me sentir um pouquinho de tempo bem nessa caixa. Só que depois o subproduto dessa redução é aquele que eu te falei da prisão. Se você for posto numa prisão, ninguém te disser nada que você está preso, enquanto você acha que você está livre, o negócio vai rolar bem. Daqui a pouco, quando você começa a ver que aquilo está te restringindo, aquilo vira um desespero. É, assim, bastante redutor ou exterminador de felicidade. E aí, quando a gente entra nessa situação, as pessoas vão fazer tudo para saírem da caixa, na busca da felicidade. Se você parar para pensar no mundo que a gente vive hoje, você vai ver pessoas desesperadas fazendo qualquer coisa para sair fora da caixa. E não vai ser nem uma coisa tão anormal, já que nós fomos construídos não para estar dentro de caixa. Deus construiu a gente para a liberdade. Deus construiu a gente para se desenvolver, para explorar o potencial da gente e para sermos seres livres, principalmente de dentro para fora. Então, essa situação aqui provoca-se um desespero e aí provoca uma reação que vai descontrolando tudo, vai descontrolando indivíduos e descontrolando sociedade. Só para você ter uma ideia de como que isso funciona, que como Deus criou a gente de uma forma de tal maneira complexa, gente, assim, só para adiantar um pouquinho da coisa e a gente começar a caminhar para uma outra visão. Ele é o único que não reduz a gente. Ele pode entender a gente como um todo. Mas a vida vai reduzir. E ela reduz a compotas que, às vezes, durante um tempo, parece que são muito boas e que estão funcionando. Mas daqui a pouco, elas funcionam uma caixa. E a hora que você perceber que você está dentro dela, naquela situação, aí começa você ter que sair dela. E aí pessoas interpretam errado, aí o casamento pode virar uma caixa, entende? E aí virou uma caixa, você tem que sair dele. A profissão pode virar uma caixa, o que quer que seja pode virar uma caixa e te reduz, e aí você vai fazer tudo para sair daquilo. Entende? Não tem coisa que pague para você e que te faça acreditar que você está sendo suficientemente pago, recebendo recompensa suficiente para permanecer na caixa. Olha para a sociedade, você vai ver isso acontecer. Olha para dentro da igreja, você vai ver isso acontecer dentro de igreja também. Porque cada vez que você é reduzido, o subproduto é isso. Pode acontecer na família, pode acontecer em qualquer lugar. E aí a felicidade desaparece. Mas qual que é o problema? Ela deveria estar não no exterior da caixa ou não dentro da caixa, ela tinha que estar dentro da gente. Para dar uma olhadinha, vou mostrar um filmezinho para vocês, só para você entender como que a gente vive, às vezes é muito sutil, mas a gente se deixa reduzir, ou não existe uma experiência que não venha de dentro para fora, que realmente supra essa necessidade e não reduz a gente. Dá uma olhadinha. O Mundo Sem Ninguém. Eu assisti esse seriado, boa parte deles. Excelente, indico. E a questão
que eles concluem é isso aí. A conclusão do seriado é o seguinte: nada que a gente construa ou faça permanece. Tudo desaparece. E dentro de uma quantidade de anos que se passe, se viesse uma outra forma de vida, vamos dizer, um extraterrestre aqui visitar esse planeta depois de nós, não ia ter a menor noção de que um dia teve gente aqui e fez alguma coisa. Então, gente, essa visão de vida no exterior, ela não responde o que a gente chama de estar vivo, de se sentir vivo e de responder às questões mais íntimas e mais poderosas que o seu coração tem. A vida baseada nas realizações fora de fora para dentro, ela não vai nunca responder isso, não vai nunca conseguir fazer ninguém se sentir vivo. Tá? Então, o que acontece com essa perspectiva? A gente fica só mudando de caixa. E a gente fica só mudando de caixa. Ah, essa caixa aqui já deu o que tinha que dar, então eu mudo para outra. E aí daqui a pouco você está infeliz naquela também, e você muda para outra. E aí a felicidade é tremendamente efêmera, porque ela dura pouquinho até você descobrir que você está naquela caixa e você quer sair de qualquer forma, e você vai mudando, e a vida se torna isso. E aí chega uma hora que não dá mais tempo de mudar para caixa nenhuma. Porque todo mundo tem um tempo para fazer essas mudanças e depois essas mudanças não dá mais para você fazer. E a verdade mais básica da vida, gente, é que, olha, sem querer deixar vocês melancólicos aqui, mas a gente sabe que a gente tem um tempo curto de existência. Depois cada um de nós vai morrer. A maior verdade que tem aqui é que depois de um tempo, a vida da gente vai chegar no final. Agora, eu queria apresentar para vocês um outro caminho. Eu fiz esse preâmbulo todo, porque a gente vai estudar esse tipo de coisa durante um tempinho, a gente vai conversar sobre isso. E a Bíblia apresenta para a gente um outro caminho. Tá? Deus fala para a gente uma coisa muito importante. Eu não vou reduzir vocês. Quando a Bíblia fala a respeito de como Deus vê a gente, ela fala isso aqui. Isso está, esse texto está em Hebreus 4:12. Você pode achar na sua Bíblia. Mas diz assim, ó, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, ele está dizendo que Deus vai atuar na esfera completa de você. Ele não vai reduzir você. Ele não vai limitar você. Ele não vai pôr você numa caixa para depois você ficar desesperado querendo mudar para outra caixa. Ele vai trabalhar com você, ensinando você a crescer dentro do potencial para o qual ele te criou. E olha, isso aqui é muito forte, porque quando isso foi escrito, e ele fala assim, ó, dividir juntas e medulas aqui, a gente hoje está vivendo na época do microscópio eletrônico, né? Você vê aquelas coisas ali e o pessoal consegue tirar o núcleo da célula de dentro da célula, mas quando isso aqui foi escrito, não tinha nada disso. E assim ele está dizendo, olha, Deus olha para você de uma forma que ele consegue dividir o indivisível e ele consegue trabalhar na sua vida de uma forma que nada mais consegue. E isso faz toda a diferença. E essa linha aqui é tremenda. Eles, como que Deus vai fazer isso? É atuando no seu coração. E na interface que faz com que você lide com essas esferas. E olha, quando a Bíblia fala de coração, aí entenda um pouquinho da terminologia bíblica, para a gente não truncar as coisas. Hoje, quando a gente fala de coração, a gente normalmente pensa que o coração é o centro dos sentimentos e das sensações. Ah, fiquei triste, então meu coração está doído. Isso é uma questão apenas cultural. Naquela época,